Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Track and Field Podcast. Eu sou o William Santos, um dos hosts desse podcast, e aqui ao meu lado, amigo e sócio Gustavo Salvati. Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Hoje a gente vai falar aí de plantabilidade, né? Que é um assunto aí, até o William vai ter que ajudar mais aqui na condução, que eu vou ser mais um espectador, mas vou tentar contribuir também. E vou deixar para o William apresentar o nosso convidado aí, que a gente já fez live com ele junto, um cara super simpático, que divulga muito conhecimento nas redes sociais. É o tipo de profissional que a gente admira, porque além de ter uma base teórica muito forte, tem uma conexão com o campo muito forte. Eu acho que esse binômio, assim, campo e universidade, gera um resultado, assim, estratosférico, né? É um conhecimento, assim, de aplicação, né? Às vezes a gente tem muita obesidade mental de muito conhecimento e não consegue praticar. Eu acho que o nosso convidado aqui hoje, ele sabe fazer isso muito bem e comunica muito bem, né? E tem um lado humano que a gente percebe, apesar da gente não ter convivido tanto com ele presencialmente, mas a energia que ele passa pra gente é prazer de ensinar, né? E isso aí, a gente consegue captar isso, né, William? Com certeza, e tá vindo uma semana corrida aí, né, professor? E assim, uma pessoa que democratizou, vamos falar assim, o conhecimento com relação ao plantio no Brasil. A turma tá vendo aí, obviamente, na thumb lá, né? Estamos aqui, a honra de receber o professor Paulo Arbex, do GPD, professor da Unesp Botucatu. Muito obrigado por ter vindo aqui, pela presença. William, Gustavo, eu que agradeço o convite, né? Para mim que é a honra estar aqui com vocês, né? Já fizemos live junto, como o Gustavo falou, mas você já começou me quebrando aqui, né, rapaz? Que eu sou ruim de receber elogios, você já falando assim, a gente tenta fazer isso aí mesmo, cada vez um conhecimento mais democrático e principalmente mais humano, né, Gustavo? Então, muito obrigado pelas palestras, pelas palavras aí, que já começamos emocionado aqui. Obrigado, viu? Não, que isso, merecedor. E obrigado pelo convite, viu, William? Imagina, que isso. Sinta-se em casa aqui, a casa é sua. Professor, a gente gosta sempre no começo, assim, explorar um pouco da história, né? Porque a gente traz boas pessoas aqui para trocar uma ideia e, obviamente, essas pessoas são espelho, né? Servem de exemplo para profissionais, para garotada nova aí. Tem muita gente nova que segue a gente, que acompanha o senhor também. Então, assim, a gente gosta de entender como é que é o passado, no presente e futuro aí, qual é a sua origem, onde você veio, até chegar no professor Paulo Arbex de hoje. Olha aí. Olha aí, bom, primeiro obrigado pela pergunta, né, William? A turma já vai direto na plantabilidade, né, Gustavo? E assim, atrás agora hoje do um pouquinho de conhecimento que eu tenho, veio uma formação, né? Então eu gostaria de aproveitar a pergunta para quebrar alguns paradigmas aqui. Por exemplo, quem acha que a gente fala assim, né? Ah, esses caras são da roça, né? Então já tem família na roça, já tem... O meu pai, minha mãe era professora e meu pai bancário. Quer dizer, nunca sujaram a bota na vida, né? Então isso aí serve até para alunos que às vezes vai lá e fala assim, gosta do agro, só que não tem família, não tem propriedade, né? Eu fui um desses, né? Que eu tive que... É claro que quem já participa, quem já teve origem, já teve parente, já teve uma família que veio do agro, fica mais fácil. A gente que não veio do agro tem que estudar muito mais. Mas assim, é possível e é legal isso. Então, obrigado pela pergunta, que isso aí já dá uma desmistificada no negócio que para quem quer trabalhar no agro tem que ter vindo com origem do agro. Não, de maneira nenhuma, né? Então, como eu falei, eu não vim nenhuma origem do agro, só que eu tenho, né, um tio que é agrônomo de banco, né? E depois o meu irmão, o Marcão também, que é conhecido aí no Brasil inteiro na parte de comercialização de máquinas, ele fez agronomia e daí eu puxei desses dois que vieram a minha vocação para
pro agro, né? Então eu sou formado na Unesp de Botucatu. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, ó. Eu sou formado na Unesp de Botucatu, Gustavo. Daí eu fiz residência, fiz mestrado, doutorado na Unesp de Botucatu e hoje sou professor lá. Quer dizer... Enterraram seu umbigo lá em Botucatu, lá na Unesp. Ô, William, quer brigar comigo, fala mal da Unesp de Botucatu. Porque mais da metade da minha vida eu vivi ali, né? Então, é a minha segunda casa. Se não for Que a primeira, legal. que eu vivo muito mais lá do que em casa, né? Então, eu tenho muito carinho pela FCA, pela Faculdade de Ciências Agronômicas. Aí, como eu falei, eu fiz desse tanto, né, que você falou para falar a história, além da formação, daí Botucatu, na Unesp, tem um programa de residência, igual de residência médica, tem a residência para agrônomo lá, então que nós temos fazenda experimental e esse agrônomo tem 3 agrônomos que cuidam de diferentes partes. Tem um que é da mecanização, tem um que é de fertilidade e adubação e o outro que trabalha com HF lá em São Manuel, né? Então, 3 programas de residência e eu fiz a residência em mecanização e tô aí até hoje. Olha só, que legal. Mas isso é natural de qual cidade? Sou natural de Botucatu. De Botucatu. Não, então vai defender com o Botucatu, o meu pai só saiu de Botucatu para conhecer minha mãe em Manduri. E voltou com ela. E voltou para Botucatu, Que legal. E voltou com ela. Bacana. E é legal isso aí, professor, porque assim, nós estudamos em Lavras, né? E nós tivemos um professor lá também que teve um grande impacto na nossa formação como profissional e como pessoa também, né? E assim, muito dedicado. A gente vê isso lá, você com seus alunos, por onde vai, que é passar além de conhecimento, passar emoção mesmo, assim, vontade, desejo, né, para os alunos. Eu acho que isso ajuda muito a gente aí na trajetória de formação. Né? Porque parte técnica, William, você ensina, qualquer um você ensina. Parte técnica, desde que o cara queira conhecer agora a parte de relacionamento, a parte emocional, você não ensina. Né? Isso aí é inerente a cada um. Então, e quanto mais, engraçado, né? Você como professor, você vai lá, e vocês também, né? Como formadores de opinião, a gente vai lá e vira espelho, né? Então vai lá e tem gente que vai lá e se espelha na gente de falar assim, cara, não pode ser, que nem eu falo, não pode ser só comercial. O comercial faz parte, mas não pode ser só comercial. Tem que ter um relacionamento, tem que ter um vínculo. Botei até uma reflexão ontem lá de domingo que eu gosto lá no Instagram. Falei assim, tem que ter intensidade, porque se não tiver intensidade, não tem graça pra mim. Com Perde certeza. a razão. Né? E assim, eu acho que a gente acompanha que você atua como um vetor de oportunidade para os seus alunos, né? Eu acho que assim, isso falta hoje o professor que tem ligação tanto com a indústria, que é um dos quem vai empregar esses alunos, né? Ou tanto quanto o cliente final, que é o fazendeiro. Quando o cara forma, ele tem uma barreira muito grande. Às vezes ele é bom, mas ele ainda não é reconhecido como bom, ele não tem nenhuma prova social que ele é bom, e ele precisa de alguém chancelar ele, só para ele ter a primeira chance. Perfeito, Gustavo. E depois que ele tem a primeira, ele vai. E assim, indiretamente, a gente já colaborou com algumas pessoas para arrumar o primeiro emprego. Graças a Deus, pelo menos umas 15 aí que eu consegui agir de maneira ativa para ajudar nesse sentido. Graças a Deus elas reverberaram. E eu acredito que não tem nenhum sentimento melhor que esse. Com certeza. E assim, de você receber uma ligação, uma mensagem, cara, isso aqui agora deu um start na minha vida. E eu falei assim, não, agora eu sei que você não precisa mais de mim, mas faz para outro. Não, assim, se você quer me devolver, faz para um próximo. Faz para um próximo. Porque, e eu acho que um pouco do trabalho do seu grupo de alunos que você tem é um pouco disso também, né? Com certeza, Gustavo. Isso aí é o que eu chamo de legado que você está deixando, né? Que vocês estão deixando e que a gente tá deixando lá no GPD, no grupo de plantio direto. Eu brinco assim, né? Eu falo, eu tenho uma filha com nota, que é a Juju, e um monte de filho sem nota, que é a turma do GPD. Né? que é a turma do GPD. E assim, eu duvido, é tão importante o que você falou, Gustavo, eu duvido quem conviveu lá alguns meses ou outros alguns anos, não sair com, pelo menos com um pouquinho dessa
dessa humanização que a gente prega lá, dessa parte humana. Através de ações, né? Que nem a gente tem o GPD do Bem, a gente vai lá e eu falo todo dia para eles sobre ação social, eu falo para eles que a gente tem que ajudar os outros, então é muito importante o que você falou. Bacana. E indo um pouquinho aí para a parte técnica, como é que é a história aí do plantio direto aí no Brasil? Quando que começou? Como é que hoje, quantos por cento, ou se tem alguma estimativa que realizam essa prática, quais os benefícios dela? Tá. Ótima pergunta, Gustavo, porque assim, o plantio direto é uma atividade que oficialmente começou ali por 74, 75, né? Com alguns casos, mas que assim, que só ficou notório quando entrou os paranaenses na jogada lá, né? Que o pessoal de Rolândia lá, que é o Bartz, o Nono Pereira, o Frank Dijkstra, esses três são tidos como os que começaram o plantio direto no Brasil, né? E eles têm uma importância fundamental, só que já se fazia plantio direto antes, né? No Rio Grande do Sul se fazia. E o que aconteceu? A história bonita dos paranaenses, que começou, o Bartz foi lá e ele viu perder a roça dele num dia de chuva, numa noite de chuva, né? Com um escorrimento superficial, né? Como fazia tudo preparo convencional. E daí ele viu a plantação de trigo dele indo embora, daí falou, não posso continuar com isso aqui, não pode ser assim. E daí falou, qual técnica que nós podemos fazer para melhorar isso? Daí a história é linda, daí foi para a Universidade de Kentucky, lá onde se fazia esse plantio na palha, e ele veio e voltou para cá, e junto com esses dois, com o Nono, com o Frank, começou a entender as técnicas de plantio direto, só que daí tinha um problema, não tinha herbicida para dessecação. Né? Daí ele teve que buscar no Paraguai. Essa história é muito boa também. Pegou e alugou um avião, ele pilotando, e foi buscar herbicida lá no Paraguai, que no Brasil não tinha, né, para fazer dessecação da palha. E daí ali foi o pontapé inicial. Só que assim, toda a técnica, e isso serve para a gente, vocês que são formadores de opinião, vocês têm que falar isso também. Eu nunca desacredito de uma técnica, porque assim, se tem gente fazendo é porque algum resultado tem. Pode servir para você ou pode não. Por isso que eu testo tudo. Agora, por exemplo, estou com uma tese lá do Antecipe. O que é o Antecipe? Você plantar milho, você plantar o milho safrinha antes de colher a soja. Daí você vira... Cara, quando eu falo assim, o cara fala assim, para com isso, aí não dá certo. Não sei o que. Fala assim, a Embrapa faz... William, a Embrapa faz 13 anos que está fazendo isso. Né? Como é que fala que não dá certo? Pode não dar certo para algumas regiões, para alguns tipos de propriedade, mas que tem o fundo científico, tem o fundo de pesquisa, tem. Tanto é que qual que é o objetivo? O objetivo, você plantando milho antes, é você chegar e pegar esses final de chuva ali de janeiro, fevereiro, então você consegue, porque por causa dessas mudanças, né, que a gente está tendo um pouco no clima, né? Então, se você deixar para plantar a safrinha lá no final de fevereiro, começo de março, o risco de você perder é muito maior. Então, se você conseguir antecipar ali 20 dias, não vai te fazer uma safra melhor? Para a gente, o resultado foi fabuloso. Para ter uma ideia. Só que daí, a gente tem que ter técnica. Por exemplo, a hora que eu for plantar um milho, não vai bater na soja lá e ter perda na soja? Se você não souber fazer, você vai começar a ter perda na soja, né? A hora que eu colhi a soja, daí o milho já está crescendo, eu não vou cortar as folhas do milho. Aí você tem que entender de fisiologia. Até V4 ali, você vai lá e ele volta. Se ele tiver maior, você vai lá e você não pode cortar. Então, a gente vai entendendo as técnicas. Então, por isso que eu acho que técnica você tem que testar. Para depois chegar e falar, serve para mim ou não. Toda a tecnologia. E a gente estava até conversando um pouco antes aqui, né, Gustavo? Do artigo, acho que saiu na Nature, essa mudança que está tendo em clima, né? Por exemplo, ano passado e esse ano, tem algumas fazendas que eu atendo aqui perto, ano passado nós tivemos 28 milímetros em outubro, e esse ano caminhou para algo parecido. A chuva veio no final de outubro agora, então as pessoas cada vez precisam ficar mais eficientes quando for para o campo, ter agilidade, com certeza, de executar, e assim, essa técnica do Antecipe é pensando nisso, né? Mas talvez lá na frente, na safrinha, mas é algo Exato. que vem de encontro com isso daí.
E por isso que por isso que a gente tem que ler, a gente tem que entender, William. Quando eu falo de mudança climática, para mim, pelo amor de Deus, eu vou dar minha opinião aqui e não tenho medo nenhum de falar isso. Eu acho que a gente tem, igual na política, igual em todo lugar, nós temos polaridade. Ou seja, os completamente falam, não existe mudança climática, né? E os outros, né, que seria a esquerda, falando, não, vai acabar o mundo amanhã, né? E essa mudança climática. E assim, não é nada disso, para mim é um meio termo. Sim. O que já é provado? O que é provado é que assim, você falou de outubro, que a chuva, ela está começando mais tarde. Isso todo ano. Isso aqui é um banco de dados que tem, que a chuva está começando mais tarde. Então, aqueles plantios de setembro, do final de agosto, a tendência é cada vez mais diminuir. Que antigamente caía uma chuvinha ali para agosto, setembro, agora vai lá. Tem duas coisas que está acontecendo. Está demorando mais para chover, isso que é provado. Está demorando um pouquinho mais para chover, então você tem que pensar, nós temos que repensar a safrinha, né? Aquele negócio de plantar, não, tem que plantar porque senão eu perco a safrinha lá, nós temos que repensar a safrinha, no meu ponto de vista. E o segundo é um aumento de temperatura nessa época de ano. Ali, a maior mudança climática para mim é julho, agosto, setembro e um pouquinho de outubro. É ali que está acontecendo alguma coisa de mudança climática. Então, sem polarizar o negócio, não é nem para o céu nem para o inferno. Esse artigo que a gente tinha visto na Nature estava mostrando assim, as secas estão ficando um pouco mais extensa e a volumetria de chuva, assim, a janela de chuva está um pouco menor, mais estreita e às vezes com episódios de chuvas mais torrenciais, sabe? Em algumas regiões, né? Não só especificamente aqui no Brasil. Mas essa mudança climática, é isso que você falou, tem que ir acompanhando regionalmente, porque tem fatores regionais também, né? Exato. Que impactam, né? E aí que entra também, assim, o plantio direto, né, pegando o gancho no que o senhor falou lá, assim, e acaba que a gente lida com um certo desafio nas áreas, porque silagem acaba que, pontualmente, a gente tem que revolver solo, tá? Eu acho que o pessoal da silagem está evoluindo com os plantios milho com braquiária, tem evoluído isso daí. Mas se estamos tendo evento, o volume de chuva é constante e ele está encurtando a janela, ou seja, estamos tendo chuvas com mais volume. Então, assim, se eu tenho um solo bem coberto, bem protegido, me ajuda demais isso daí, entendeu? Então, vai ter que caminhar para esse sentido aí. Perfeito, William, perfeito. Você foi pontual do seguinte, a gente tem que mudar, né? Mudar para se adaptar a essas mudanças, né? Então, o que eu não posso falar é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, o que a gente tem que fazer é entender que a agricultura, a agropecuária mudou, né? Agora, vamos lá, pegando o exemplo que você deu. Pega um solo onde eu tenho cobertura e um solo onde foi feito convencional, você vê a diferença de retenção de água no solo é absurda. É absurda. Solo com braquiária, você fica lá 30 dias sem chover, você põe a mão no solo lá, tá molhado. Tá úmido, né? Agora, se você pegar um solo 40 graus num convencional, ele vai lá e vai secar muito mais rápido. Então, esse que você deu é o maior exemplo da gente se adaptar a essas mudanças que estão acontecendo. E na hora quando você comentou um pouco aí da história do plantio direto, e depois que a questão de secante, você falando que foi uma primeira barreira, né? E também a questão do equipamento para conseguir cortar essa palha. Isso aí também teve. Eu lembro algumas pessoas, pelo pouco que eu entendo aí da parte de agricultura, mostrando que tinha no início aí também um desafio de ter um equipamento que conseguiria cortar essa palha e fazer a parte de jogar o adubo e a semente ali de maneira adequada, né? Com certeza. Nossa, Gustavo, rapaz, isso aí é fascinante de falar, porque eu fico aqui o dia inteiro falando, né? E você tocou num ponto. Então, o primeiro foi o herbicida, né? Aí o segundo foi máquinas especializadas para fazer plantio direto. Por quê? Porque não tinha máquina que tinha disco de corte. Então, quer dizer, teve que se adaptar a um disco de corte. Só que qual que foi? Por isso que tudo é adaptação. Qual que foi o erro? A turma pegava uma máquina que estava acostumada a fazer o convencional, colocava um disco, fazia uma adaptação lá, chamava um ferreiro, fazia uma adaptação na frente da máquina e ia plantar. Não dava certo.
Por quê? Porque a máquina de plantio direto, e hoje é fácil de explicar isso, ela tem que ter peso para poder cortar, para poder penetrar no solo. Porque uma coisa, no convencional, o solo, né? O solo revirado, a resistência do solo é muito baixa ali, né? Porque você vai lá e você coloca a semente onde você quiser. Agora, quando você não mexe no solo, que seria o plantio direto, né? Então você tem a resistência do solo, entre aspas, para a turma entender a dureza do solo, e mais a camada de palha que não é uniforme. Né? Então você tem que ter um mecanismo que corte essa palha adequadamente. Então essa aí foi outro desafio, que hoje também já foi vencido. Mais ou menos, né? Mas, eu acho que a pergunta que eu mais respondo é: qual disco de corte eu vou colocar na minha plantadeira? Esse eu acho que é a pergunta que eu mais respondo. Mas a gente tem muitas opções, né? A gente tem 6 tipos de disco de corte diferente, então hoje já é consolidado dela. E a terceira foi fertilidade, Gustavo. Que o jeito que você fazia, por exemplo, uma calagem, que era, você colocava o calcário, depois vai lá e fazia aração, incorporava, depois jogava grade e tal. Hoje, como é que eu faço no plantio direto? Então foi outra adaptação e outra etapa também que a gente teve que vencer. Entendi. E um resumo assim só, antes da gente seguir, para pontuar do plantio direto, você comentou de manter a umidade do solo. Mas quais outros benefícios dele para o solo? Né? Tem a questão de matéria orgânica, microbiologia, né? Temperatura, né, do solo. É isso aí. Pontuando. A palha. A primeira função da palha vai ser proteger contra a erosão pelo impacto da gota. Essa é a primeira coisa. Então a chuva ele vai lá e a palha serve como amortecimento da gota. Segundo, importantíssimo, matéria orgânica no solo. Então a mineralização da palha vai fazer com que eu tenha disponibilidade de matéria orgânica. Para quem é um leigo que está nos vendo, a matéria orgânica é como se fosse uma esponja, né? Então a matéria orgânica é que vai segurar a umidade, que vai aumentar a fertilidade do solo. Terceira coisa da matéria orgânica é a temperatura, que você falou também, né? Então, e a turma, quando fala assim, manter a temperatura, parece que a matéria orgânica, ela vai lá e a palha do solo, né? Ela vai lá e esfria o solo. Não é isso, ela mantém uma temperatura mais constante. Então, se você for agora lá, né? Tá calor hoje. Se você for num convencional, se você for num lugar que tem palha, a diferença de temperatura é absurda. Outro fator importante que colabora também com relação ao controle de daninhas, né, professor? Que essa palhada também dá uma baita ajuda aí, né? Perfeito. E o outro ponto principal aí, muito bem colocado, é o controle de planta daninha. Porque assim, aonde a gente tem palha, e se eu tiver uma camada de palha boa, não cresce ou diminui demais a quantidade de planta daninha, né? Então isso aí é importantíssimo. Outra coisa, daí quando eu for fazer uma dessecação, uma coisa é eu chegar no convencional, por exemplo, ali aí tem folha estreita, folha larga, tem tudo quanto é coisa. Quando eu tenho só a palha, quer dizer, eu tenho que vencer um inimigo só, né? Então eu já sei o herbicida certo que eu vou fazer essa dessecação e vou controlar de acordo. E tem algo de compactação ou não? Reduz? Vamos lá. Aí, esse ponto é polêmico, Gustavo. Que assim, o que acontece? E assim, é legal falar isso e é legal você tocar nesse ponto, porque nós não podemos ser radical. Nós não podemos ser radical. Fala assim, tem gente que vai lá e eu sou fundador do grupo de plantio direto. Fala assim, você nunca mais vai mexer no solo? Não existe isso. Não existe isso. Quem falar tá mentindo, tá? Pelo menos um facão ali na semeadora ou uma haste ali você vai colocar, por quê? E é fácil explicar, né? De compactação. Por mais que você tenha uma camada de palha, se você não mexer no solo, o que vai acontecendo? Você vai passando máquina em cima, daí vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai passando máquina em cima, vai fazendo um peso. Então, com o tempo, forma aquele cascão ali. E você tem que romper esse cascão, né? Superficial. Só que qual que é a diferença? Esse cascão hoje, do plantio direto, é superficial. Então, com uma haste, por exemplo, com uma botinha na plantadeira, você vai lá e consegue romper. Então, até a compactação mudou. Agora, qual que é a compactação do convencional?
do convencional vem o pé de arado, pé de grade, que é aquele espelhamento lá embaixo, que é a hora que você passa o disco, né? Passa o disco do arado ou passa o disco da grade, que a turma chama de pé de arado, pé de grade. Então a compactação mudou também. Só que nos dois tem, por isso que eu falei que não pode ser radical. Com o tempo, eu falo assim, e não pode vir com receita de bolo, falar assim, de cada 5 anos eu vou mexer no solo. Isso aí é receita de bolo para mim. Isso aí não existe. Você tem que ir acompanhando a física do solo e você tem que ver se está compactado ou não. Pessoal, o senhor comentou aí que a pergunta que mais o senhor recebe é com relação aos discos de corte, né? E aí a gente tem aí os plantios em cima de palha, o Sul faz muito em cima de aveia, né? A turma da silagem, né? Aqui a gente tem crescido o pessoal plantando em cima de braquiária, e aí, assim, tem gente que roça, tem gente que não roça, tem gente que tem um volume de palha alto, um volume de palha baixo. Como analisar esse cenário para definir de fato qual que é o melhor disco de corte, como configurar a máquina para ter um resultado legal? Perfeito. Outra pergunta muito boa, William. Assim, primeiro nós temos que entender a palha. A palha, tem gente que fala assim, quanto mais palha, melhor. A palha, você sabe qual que é? Por exemplo, vamos falar da braquiária. Sabe qual que é a função da braquiária? A função da braquiária é fazer raiz, não é fazer parte aérea só para cobrir o solo contra a erosão hídrica ali da chuva, né? Então, o que eu quero falar? Por exemplo, eu não preciso chegar até o final do ciclo da braquiária. Se eu chegar e ela chegar lá no reprodutivo, a hora que ela começou o reprodutivo, ela já fez a função dela, que é fazer raiz. Então, se eu quiser roçar, eu posso roçar. Né? Então, é essas coisas que a gente tem que passar para a turma. Que você não pode falar, né? Que nem eu escuto. A palha atrapalha. Já ouviram isso? A palha nunca atrapalhou, né? Só que o excesso da palha, se eu não souber regular muito bem a minha plantadeira, ela vai atrapalhar, porque vai embuchar e eu vou ter que ficar parando cada vez mais. Então, até isso eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber, primeiro, essas funções, as funções da palha. O segundo, controlar o hábito de crescimento dela. E o terceiro, né? Qual o disco eu vou usar, tá certo? E o quarto, aqui vai ficar a dica, a palha, quando ela está seca, é muito mais fácil de você cortar. Então eu tenho que fazer uma antecipação na hora do herbicida. Isso facilita demais o meu plantio. O que a turma faz? A turma vai lá e por causa desse negócio de uma safra, né? Emendando uma safra na outra, por causa dessa rotina, vai lá e desseca, deu 10 dias, vai lá e quer plantar. Isso é o pior dos mundos. E é fácil de explicar, a palha fica elástica, ela fica borrachenta. Então o disco de corte pega, ele envelopa e não corta, que ela fica elástica, né? Ela fica plástica, a palha. Quando ela tá meio amarelona assim, é o pior dos mundos para você cortar, que você não consegue cortar. Então vamos lá, o que é o melhor dos mundos? É você cortar com ela seca, dessecação, sei lá, 45, 50 dias antes. Não consigo fazer isso, professor. Planta com ela verde e desseca. Porque daí também eu consigo cortar. O que eu não posso é o que eu tô falando. Dessecar deu 10 dias e entrar. Com ela meio amarelona. Ela borrachenta lá. Aquela ali é o pior dos mundos. Professor, e quando a gente pega assim nas máquinas em evolução, nós temos um levantamento para colhedoras, né? Que assim, em silagem, você me ajuda aí, Gustavo, talvez. Eu acho que 70% da colheita de silagem no Brasil, esse número deve ter mudado um pouco, essa publicação, acho que é de 2014, era feita com máquina pequena. Maquininha, colhedora de uma linha, 90%, né? De máquina de uma linha, 2 linhas, maquininha convencional acoplada ali. E aí, quando a gente parte para plantadeira, semeadora plantadeira, vamos pensar assim, né? Sem ser semeador de O nome certo é semeadora, né? Mas o produtor ele fala plantadeira, então aqui nós temos que falar plantadeira. É que semeador, a turma do Sul fala para semeador de inverno. Padrão fino, E aí, assim, como que é... Assim, tem algum levantamento, fala assim, no Brasil, sei lá, metade das máquinas tem capacidade alta, que é aquelas maquinonas que a gente vê no Mato Grosso, e quando a gente pega os plantios, sei lá, interior de São Paulo... Santa Catarina, muita área dobrada, né? Ou talvez Rio Grande do Sul, Minas também, máquina pequena, né? E aí eu tô colocando aí, sei lá, uma máquina de 5 metros para baixo de lance de plantio como pequena e acima disso como máquina grande. Tem alguma coisa relacionada a isso? Tem. Assim, é que os dados
não é que você não pode acreditar nos dados. Os dados, é muito difícil você pegar um dado desse, né? Então, os dados são assim, vamos falar, extra-oficial. Mas a gente andando no campo, que eu ando o Brasil inteiro, o que eu posso falar para vocês? Primeiro, que de 50% a 55% das máquinas, das plantadeiras, ela tem mais de 10 anos que estão rodando hoje. Então, quer dizer, a capacidade de trocar a plantadeira hoje, igual você falou da colhedora de forragem, é muito grande. Então, o potencial, né? Outra coisa que está acontecendo, e isso é notório, a gente tinha uma maioria esmagadora de máquina mecânica, de disco horizontal, e vai lá, e as pneumáticas... Só que, por causa das máquinas ser mais antigas, ainda nós temos muito de disco horizontal. Mas esse cara, quando for comprar uma máquina nova, ele vai comprar uma pneumática. Entendeu? Vai comprar uma vácuo, tá? E o terceiro dado é assim, ó. Tudo gira em torno, isso é muito legal, e eu posso falar isso porque meu irmão é do comercial, né, de venda de máquinas. A troca de máquinas gira em torno de como é que foi a safra passada. Se você ganhou dinheiro, a turma compra a máquina. Se você não ganhou dinheiro... Por exemplo, esse ano aqui, nunca se ouvia falar muito de retrofit, por exemplo. O cara chegar e dar uma guaribada na máquina para trocar. O cara, ele tem uma previsão. Fala assim, o ano que vem eu vou trocar minha máquina. Não deu rentabilidade, ele vai lá e faz ele faz um retrofit. Ele troca lá as partes principal ali e continua com aquela máquina lá. Então, o mercado ele regula essa parte de troca ou não de máquina. Interessante, né? Dá uma guaribada nela. Não, ali. Interessantíssimo. E se eu falar para vocês, o retrofit, eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor, porque assim, ó, você colocar uma tecnologia nova, porque o que você vai aproveitar da máquina? Você vai aproveitar o chassi, vai aproveitar tudo. Gustavo, põe na ponta. Os vendedores de máquina vão me matar. Ou coisa, se você botar na ponta do lápis... Ou coisa, você fazer um retrofit na máquina é mais barato, muito mais barato do que você comprar uma máquina nova. Muito mais barato. Então, assim, é uma opção. Mas você tem algum dado assim que mostra o payback de uma semeadora, uma plantadeira, o payback dela? Porque depende da produção, né? E da época do preço. Não tem como saber isso, Não né? tem, é difícil. Só que assim, a gente tem testemunho, né? Sim. Tem testemunho de cara que fala assim, vou dar um exemplo pra você. Ou eu tirar a transmissão da roda da máquina lá, tirar a transmissão de coisa de engrenagem, corrente, e colocar um motorzinho ali para ele rodar. Cara, isso assim, o cara fica maravilhado quando faz isso. Tem um custo. Só que assim, eu não tenho mais o problema de patinagem da roda por causa da transmissão. Eu não tenho mais negócio de quebra de um dente da engrenagem lá, daí tá caindo mais ou menos semente. O motor é só sim ou não. Enquanto ele estiver funcionando, ele vai estar jogando aquela quantidade de semente que eu quero. Então, essa aí é uma tecnologia, por exemplo, que no retrofit a turma faz. Tira o efeito da roda e joga para o motor para rodar. Isso, motor elétrico para poder... Distribuição de semente. Para poder distribuir semente e adubo, os dois. Entendi, eu não sabia disso daí. Então, essa é eu falei a principal, né? Que quando eu faço um retrofit na máquina, tirei o efeito da roda, isso aí, os testemunhos, Gustavo, são fantásticos de ganho que tem. E você acha que esse vai ser o caminho, professor? O pessoal vai partir para essas máquinas com sistema de distribuição elétrica? E quais que são os desafios com relação a isso também? E aí eu estou me referindo ao seguinte cenário. Eu tenho essa máquina indo para o campo, nem sempre, depois a gente vai até pegar um gancho nisso daí, como que as novas gerações estão trabalhando com essas máquinas mais modernas e tudo mais, mas assim, às vezes eu coloco isso no campo para um operador que está acostumado, igual o Fusca, né, arrumando alicate no arame ali. Então assim, uma máquina dessa, por exemplo, ela deu problema em um motorzinho lá, sei lá, uma máquina de 10 linhas deu um problema no motorzinho 2 lá, por exemplo. Como que ele consegue lidar com isso para ele arrumar essa máquina? Que ele tem cabo elétrico para todo lado, deve ter sensor para todo lado também. Perfeito. É assim, tudo tem que ter os dois lados da moeda, né, William? Você vai lá, você colocou o motor, então eu tenho o custo,
né? Eu tenho o custo primeiro de implantação, depois eu tenho o custo de treinar o operador a mexer com isso, depois eu tenho um terceiro custo que é de manutenção, entendeu? Por isso que você tem que colocar na ponta do lápis custo-benefício. O que eu não posso é chegar e fechar o olho e falar assim, não, daí cai na geração, né? Fala assim, não, eu quero tudo mecânica, aqui eu sei, eu conserto meu Fusca com o alicate e uma chave de fenda, né? Isso eu acho que o produtor, se for para esse lado aí, ele está perdendo dinheiro. Ele está perdendo dinheiro e está perdendo bastante dinheiro. Então, tecnologia para mim, quando você faz custo-benefício, é assim, ó, uma das maiores tecnologias que a gente tem hoje em plantadeira é eu colocar uma esteira para pegar essa semente lá do dosador lá em cima e trazer que nem eu estivesse trazendo com a mão lá embaixo, né? Isso aí evita o ricocheteio da semente ali, melhora muito a plantabilidade, né? É para todo mundo isso aí? Pelo custo que é? Não é para todo mundo. Não é. Isso aí vamos falar assim, na escala que eu estou falando lá, seria o último patamar de realização do cara para ter alguma coisa perfeita. Então, a tecnologia está aí. A pergunta, toda vez, né, quem já viu palestra minha, eu falo assim, qual tecnologia me serve? Nem todas as tecnologias me servem. Cabe para mim. Entendi. E vocês já mapearam, assim, por exemplo, essa questão aí que você comentou, o quanto que isso aí prejudica a plantabilidade? Por exemplo, só essa questão aí e outros fatores que vocês já mapearam que interfere, talvez, a profundidade, o espaçamento entre linha. Seria legal você mostrar um panorama, né, do que pode, o que hoje você vê aí nas suas consultorias, o quanto que tem de perda em germinação por esse ricocheteio aí da semente e outros fatores aí. Eu acho que era legal você dar um panorama sobre isso. Legal, Gustavo. Assim, ó, primeiro, se você falar para mim qual que é o principal fator, porque todos ou quase todos os fatores são importantes, né? Mas a turma quer a cereja do bolo. E eu falo para você, a cereja do bolo é profundidade de semente, sem medo de errar. Profundidade na profundidade correta e uniforme, toda semente na mesma uniforme, a possibilidade de sucesso de alta produtividade nossa é muito maior. É muito maior. Então, a profundidade é a cerejinha do bolo. Eu brinco com todos os fabricantes, até um descobrir, no mundo inteiro. Eu falo com cara, com empresa, graças a Deus eu tenho uns contatos bons. Eu falo assim, ó, quem descobrir um sensor que vai lá e fala para mim qual é a profundidade que está caindo a semente, esse cara quebra a banca, o cara fica bilionário. Existe até algumas coisas que tem aí, só que não funciona, não tem assertividade, né? O dia que o cara descobrir, você está plantando lá, daí aparece no painel lá, e aí, William, como é que tá? Tá 3 centímetros, 4, 5, tá... Esse cara vai com assertividade, né? Porque o que acontece hoje? Hoje é assim, o pior dos mundos, que nem eu falei, é cair. Eu tenho uma semente a 3, a outra a 4, a outra a 5, a outra a 3, daí a outra a 6, daí a outra a 4, aquele voo de pica-pau que fica lá. Por quê? Porque as plantas têm que nascer todo mundo junto. Se ela não emergir todo mundo junto, ela vai dar uma planta dominada. E essa planta dominada, aí vamos para os dados. Vamos começar a falar dado que você perguntou. Uma planta dominada, ela produz 40% do seu potencial. Quer dizer, só ali, se ela ficar um estádio antes, né, mais atrasado do que a outra, eu perdi 60% da minha produtividade. Tá? Do ricocheteio, vamos lá. Daí a gente mede isso aí com falhas e duplas, né? Quando falta uma semente, a gente fala falha, e quando eu tenho uma semente, 2 no mesmo lugar, são duplas. Tá? E aí, professor, o que altera isso aí? A gente vai lá e vê o coeficiente de variação, qual que é o espaçamento entre uma semente e outra. Cada 10 pontos de CV, sim, CV a mais, né? O plantio do William teve 30% de CV, o seu teve 40%. Você perdeu 6 sacas. Cada 10 pontos de CV são 6 sacas a menos. Então, quer dizer, eu vejo lá, né? Ontem me mandou o cara falou assim, professor, tá bom meu plantio aqui 70% de CV. Falei assim, depende se tá bom pra quê, né? Pra quem, né? Pra quem? Isso aí tá muito ruim. E essa questão da profundidade, qual que seria a profundidade ideal? Vamos pegar milho aqui, que é uma cultura base, aí a principal
vamos dizer assim, cultura para fazer comida para vaca e leite na parte de silagem, né? A principal tipo de forragem, silagem usada hoje na pecuária de corte e leite, conservada, né? Forragem conservada. Qual que seria a profundidade ideal e qual que é o que mais impacta? É a máquina ou o relevo? Entendeu? Ou às vezes até não é estrutura do solo, quando é argiloso, arenoso, não é o nome? Textura. Textura, isso. Obrigado. O que dessas funções, ou até compactação também, né? Então, assim, qual é a profundidade ideal e o que impacta ter essa variação? Show de bola. Então, vamos lá. Profundidade ideal do milho, a gente fala de 5 a 6 centímetros. Tem gente que pode chocar. Por quê? Está acostumado a plantar outras culturas e planta mais raso, né? O milho, o ideal é de 5 a 6 centímetros. Eu lembro que meu avô falava assim, fião, enterra mais a semente que ela sai com umas raízes mais vigorosas, tal. Né? Coitado do vô, estava errado, né? Que ele não entendia de fisiologia vegetal. Então, a profundidade ideal é de 5 a 6. Ah, professor, mas aqui eu tenho mais argila, aí cai na textura. Eu tenho mais argila, eu tenho mais areia. Se você plantar, você tem um terreno arenoso, você plantar ali a 2, 3 centímetros, a semente que cair ali, se você ficar 10 dias sem chuva, você perdeu a planta. Se você chegar aí, se você plantar mais raso também, e ela começar a nascer e diferenciar a raiz principal, diferenciar naquela profundidade ali, qualquer vento, qualquer chuva de vento vai te derrubar a planta, né? Ah, professor, então vou jogar mais fundo. Se você plantar que nem eu vou, a 10 centímetros lá, ele vai chegar, ele vai gastar toda a energia dela, da semente ali, para poder sair. Então você está perdendo vigor, você está perdendo produtividade da sua planta também. Então profundidade é a cereja do bolo. Né? E em relação a fator, a segunda pergunta que você fez, sem dúvida nenhuma, máquina, Gustavo. Sem dúvida nenhuma. Regulagem de máquina. Entendi. Na máquina ali tem... Qual que é o dispositivo? Se tem algum dispositivo que ele controla, ou ele tenta manter essa semente, por exemplo, a 5, assim, parelho, já considerando essas divergências de solo. Por exemplo, eu pego uma mancha com mais areia, talvez corta mais, uma mancha com mais argila, corta menos, enfim. Que a gente sabe que o solo é bem heterogêneo. São 2 lugares na máquina, William. Primeiro é o pantógrafo, que é a pressão que eu dou no carrinho da semente ali. E o segundo na roda limitadora de profundidade. Ali é o ajuste fino, né? Então, primeiro, vamos falar dos dois. Primeiro vamos falar do pantógrafo, né? O pantógrafo que copia o terreno e ele vai dando a pressão no solo. O que nós falamos no começo do podcast aqui? Não é que tá saindo do convencional pro direto, né? E nós falamos todas as vantagens do plantio direto, né? Agora vamos lá. Por que ninguém falava de profundidade há 20 anos atrás e hoje a gente não para de falar? Eu falo que é a cerejinha do bolo. Porque quando você fazia o convencional, o solo teoricamente tinha a mesma resistência, porque ele mexeu ali, eu dava uma pressãozinha na mola lá, colocava a semente na profundidade que eu quero, né? Bom, o que aconteceu agora? O plantio direto, eu tenho a resistência natural do solo mais a camada de palha que não é uniforme. Então eu tenho que ter um mecanismo que ele corrija, que nem você está falando, né? Aqui tem mais palha, então eu dou mais pressão, e aqui tem menos palha, o solo está mais leve, eu vou lá e seguro, né? Então esse seria o ideal. Vamos falar das máquinas. Por que hoje eu tenho profundidades diferentes? Porque a maioria das máquinas, o pantógrafo é com mola. Então a pressão da mola ela não regula. Você põe aquela pressão ali, ele dá aquela pressão uniforme para todos. E como o solo não é uniforme, o que acontece com a semente? Vai dando variação de profundidade. Né? Foi aí que começou a surgir o quê? Bexigão pneumático, surgir pistão, que daí conforme o carrinho vê, tá fazendo mais força ou menos força, ele vai lá e firma ela. E vai lá e dá mais pressão ou menos pressão. Só que ainda é a minoria das máquinas que tem isso. Entendi. Então, uma das coisas que falam para mim de tecnologia, né? Que fala assim, professor, vou fazer o retrofit, né? Além do motorzinho, a segunda coisa que eu falo é esse pantalão, largar a mão da mola e partir para um pistão, para um bexigão. Tem diferentes tecnologias aí. Entendi. Tem algumas máquinas que ela tem ali, que as que são mecanicamente movidas ainda, né? Que tem uns que tem uma roda só e tem uns que tem 2 rodas, né? O pessoal fala que aquilo ali melhora bem. Fala assim, que tem uma roda de adubo e uma roda de semente. E aí, em vez de ter uma só, ela é dupla. Como se fosse
o caminhão, aquilo de fato melhora alguma coisa em plantabilidade? Que você fala que diminui arrasto, ou patinação, enfim. Perfeito. O que acontece? Para resumir, é o melhor atração, né? Como ela é tocada, a maioria é tocado pela roda, o que acontece? Diferente do pneu do trator, que ele patina, o que acontece com a plantadeira? Ela é arrastada pelo trator. Então, por exemplo, se eu tenho uma roda só e eu tenho o solo mais úmido, o que vai acontecer? Ela vai lá e vai rodar menos, é o diferente da patinagem, né? Então, ela vai lá e desliza. Ela tem um maior deslizamento, se ela rodou menos, vai cair menos semente, vai cair menos adubo. Então, quando eu tenho, né, ele filipado ali, que a gente fala de coisa de 2 rodas, eu aumento a tração, com isso fica muito mais constante e muito mais uniforme a minha transmissão. Legal. Bacana. Uma coisa também que eu tenho percebido muito, algumas fazendas que eu atendo, professor, que está entrando muito é a agricultura de precisão. Né? O que tem de novidade? Eu, pelo menos, algumas... normalmente, eu sou leigo no assunto, novamente, aqui frisando isso, mas eu vejo que isso aí está fechado dentro, às vezes, o cara tem que usar todo o sistema da empresa. Por exemplo, o cara planta com a máquina pacote, A, né, Gustavo? E colhe com a máquina da marca A, e aí ele faz um mapa de colheita, né? E como que é isso? Né? Tem hoje, por exemplo, algum sistema que dosa adubo de acordo com a mancha de solo, que muda o número de sementes automaticamente de acordo com a área que ele está plantando. O que tem nesse sentido? Assim? O que a gente tem de sensor que coleta informação e muda a tomada de decisão para fazer essa agricultura de precisão? Né? O que a gente tem de agricultura de precisão hoje? Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro que já é um fato. Antigamente, a agricultura de precisão, se falava agricultura de precisão, era mapa para você colocar no escritório, né? Olha que bonitinho meus mapas aqui, né? Hoje não. Hoje, e eu falo mais para vocês, mais do que agricultura de precisão, eu preciso ter precisão na agricultura. Né? O que é precisão na agricultura? Eu preciso avaliar como é que tá. Se não, se eu chegar e falar assim, essa semente aqui é para uma população, por exemplo, vou dar um exemplo da soja, que é muito mais frequente do que o milho. Eu tenho uma população que vai de 140 mil a 220 mil plantas. Falo assim, mas daí eu vou para 140 ou vou para 220? Né? Então daí conforme minha região é da climática, conforme meu clima, conforme meu solo, eu tenho uma população diferente. Ó que legal, você tem um sensor, né? E respondendo a sua pergunta, como é que você faz isso? Com taxa variável, cada vez mais nós temos que partir para uma taxa variável de semente e adubo. Cada talhão ele tem a sua necessidade e cada talhão eu tenho que ter uma população de plantas e eu tenho que ter uma recomendação de adubação diferente. E hoje eu já tenho. Quem faz isso? Motor. Quem faz isso é motor. Então ele vai lá e consegue dosar uma população diferente em cada talhão e ele consegue de semente e ele consegue dosar no eixo do adubo ali, ele vai rodando mais ou vai rodando menos para jogar mais ou menos adubo. Isso já é notório. Isso bastante gente faz, até não é só grande, o cara médio hoje já faz. E o abastecimento desse dado para a máquina saber o que ela tem que fazer? Como é que é o input dessa informação dentro do sistema da máquina? Né? Como é que você joga esse mapa lá dentro? Não sei. Tá. Daí hoje tem programa, se você pegar a maioria das máquinas Isobus, você consegue colocar lá, mas ainda, isso aí tá começando. O que faz... hoje por recomendação, né? Então eu tenho meus diferentes tipos de talhão e cada talhão eu faço de uma forma, tá? Entendi. Eu faço de uma forma. Mas eu já tenho ferramenta para fazer isso que você está falando, fazer automaticamente. Não precisa eu saber que vou jogar mais ou menos, né? Ou o próprio você colocar o cartão lá e o trator fazer sozinho. Que nessa parte de colheita, só para concluir esse raciocínio, eles já têm assim, um medidor de fluxo de quanto está colhendo e algumas máquinas ainda já têm um NIR, que é um equipamento para avaliar a composição. Então já tem um mapa, pelo menos para silagem, que ele vai falando assim, quanto tem de fibra e amido, né, de acordo com a área que ele está colhendo, quantas toneladas. Apesar que a precisão ainda está melhorando disso aí, né? Mas hoje, por exemplo, numa das fazendas que eu atendo, ele já está fazendo tudo isso aí. Ele faz um mapa, essa região aqui deu mais amido. Por quê, né? Começa a levantar por que deu essa variação,
tanto de produtividade como composição, sabe? Então, acho que tem bastante coisa nova vindo aí. Com certeza, todo dia. O Gustavo comentou dessa taxa variável aí, né? Nós tivemos nos Estados Unidos num evento de silagem e um professor lá apresentou um trabalho, né? Onde assim, a própria máquina, ela tinha sensores que ela ia identificando o potencial produtivo em cada área. Então, essa área tem uma fertilidade mais alta, eu vou colocar, por exemplo, pensando em milho, sei lá, 80 mil sementes. Ela tem mais baixa, ela colocava 60. Então, assim, a máquina tinha competência suficiente para chegar e definir se vai pôr mais ou se vai pôr menos, tá? Adubo ou semente. E aí, assim, o que o senhor mencionou é que, assim, pensando em talhão, né, eu configuro a minha máquina para, ó, talhão A vai essa dosagem, essa configuração, talhão B essa e por aí sucessivamente, né? Você acha que um dia nós vamos... Bom, é meio futurista perguntar isso aí, mas a gente vai chegar em algo, de fato, que seja utilizável a campo nesse nível de tecnologia? Eu acho que eu quero responder essa pergunta, Willi, porque é muito legal. Vamos lá. Eu falei de precisão na agricultura. Você falou, nós vamos chegar nisso aí? Com certeza nós vamos chegar. Com certeza nós vamos chegar. Só que ainda, o que a gente tem que ver é assim, ó. Será que a minha demanda hoje... é colocar um sensor lá que dê a composição bromatológica inteira da minha silagem? Ou será que a minha demanda hoje para a minha propriedade é fazer um plantio melhor que dê uma produtividade melhor? Esse que é meu questionamento. Entendeu? Então hoje, e daí cai em geração de novo, você vai lá, o que a molecada vem? Vem com sangue nos olhos para tecnologia. Vem com sangue nos olhos da tecnologia. Eu quero que tenha o que tenha de mais moderno nessa máquina. Aí vamos lá. Aí vamos para dados de novo. Conversando com o presidente da John Deere, foi lá e virei e falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto que usa de tudo que... fala uma porcentagem para mim de quanto que usa de tudo o sensor que põe nessa máquina aí. Quanto vocês acham? Pode falar baixo. Baixo. Não, também eu ia nem chutar tanto. uns 40%. 50%. Ele falou assim, professor, a gente de tudo que nós temos, nós usa 50% do sensor do que dá para tirar da máquina. Eu fiquei horrorizado. Eu falei assim... Então, pra quê, né? Estamos usando o iPhone para a lanterna do iPhone. Eu já ia mostrar isso. Então, para usar a calculadora só. Para usar a calculadora. Mandar mensagem. E essa é a realidade. Então, acho que, assim... essa discussão é muito boa. Essa discussão dá para nós ficar 2 anos falando disso. Porque isso aí cabe o quê? Cabe, um trabalho com universidade. O que a universidade ensina de tecnologia? Muito pouco. Eu sou professor, zero. Os professores vão me matar. Mas é a verdade. Nós não temos uma disciplina assim, tecnologia, novos sensores, tal. Não existe isso. A gente vai lá e dá a mesma aula de 10 anos. Então, falando da maioria, né? Então, quer dizer, cabe à academia e outra coisa. E também não adianta a empresa lançar e achar que, assim, não, o consultor e os professores que se virem. Que se vire para ensinar a turma a fazer. Então tem que ser um trabalho conjunto entre academia, consultoria e empresa. Sim. E hoje a gente também fizemos uma entrevista com um professor que está aqui no período sabático na Exalc. Ele é brasileiro, né? Hoje ele é professor na Universidade de Wisconsin, em Madison. E a especialidade dele é nessas novas tecnologias. Então, ele ministra uma disciplina lá, e ele falou que os Estados Unidos, cada faculdade, mais na área dele, é na área de pecuária, né? Tá tendo um professor nessa parte de sensores, IA, dados, porque isso é uma demanda nova. E tem que ter. Nós temos que copiar isso aí, Gustavo. Com certeza. Porque senão há uma desconexão, um descolamento entre a universidade e a indústria, que o cara sai da universidade, no nosso caso aqui da pecuária, por exemplo, veio uma tecnologia muito inovadora que foi a ordenha robotizada. O que ela gera de relatório é gigante. E o cara fica perdidinho, que ele não teve contato, né, com aquilo. E ele chega, ele aprendeu a andar num Fusca e vai andar na Ferrari.
E aí ele patina, né? E justamente na parte inicial, que ele está ainda consolidando a carreira dele, e ele não tem esse ferramental, né? E por isso que eu acho que esse tripé que você falou é sensacional. Indústria, consultoria e a academia. E precisa construir um novo formato de ensino que junta essas 3 pontas, né? Eu lembro, agora eu não tenho um dado mais recente, mas não sei se mudou muito, tá? Eu lembro que eu fui da banca para autorizar o curso. Tem um curso em Pompeia lá que Sim. Mecanização e Agricultura de Precisão. Na Jacto? Na Jato. Né? Na Jacto. E a Jacto ajuda tudo. É um curso da FATEC que chama, que tem esse nome. Sabe quanto que empregabilidade na época? 100%. Todo mundo foi lá. 100% de empregabilidade. Os cara, a turma das empresas ia pegar os caras na formatura no laço lá. Quanto tempo faz que nós não vê isso? Eu achei muito bacana. Quem me comentou desse curso foi até a senhora que chamou a gente lá para dar palestra comigo. Ela falou que alguns períodos do ano eles reúnem os filhos dos produtores e levam lá para ter esse treinamento, né? Na Jacto lá não sei se é 3 dias, 4, mas que é um negócio diferencial, né? Eu fiquei até curioso para ir lá, até para fazer por curiosidade, para ver o formato de ensino, porque uma das coisas que a gente tem aqui interesse é tentar formatar o que vai ser o ensino no futuro, né? A gente teve esse pilar da universidade muito forte, da pesquisa na nossa vida. Hoje a gente vivencia o da consultoria, e a consultoria o quanto que nos ensinou, né? Porque quando a gente pega uma máquina diferente, cara, é uma luta, né? E a gente precisa da máquina para gerar o resultado final. Não adianta você ter o conhecimento na sua cabeça se ele não vira passa pela máquina, né? E entender desses cenários aí é crucial, né? Eu acho que é importantíssimo. E assim, essa conversa é muito boa de novo, Gustavo. Ó, enquanto a gente chegar, o consultor falar que o professor, esse cara aí planta em vasinho, não sabe o que está acontecendo aqui no campo. Enquanto o professor chegar e falar assim, esse cara é fanfarrão, esse cara, o consultor não ganha, só ganha dinheiro de graça e não tem conhecimento técnico. E a empresa não está dentro da universidade nem conversando com o consultor, nós vamos continuar patinando. O dia que nem você falou desses exemplos legais aí, você vai lá nos Estados Unidos, a empresa, ela está dentro da universidade, ela tem centro de treinamento dentro da universidade. Aqui, se eu chego e falo assim, eu tenho parceria, hein? Eu remo contra a maré. Eu tenho, se eu contar quantos, vocês vão ficar incrédulos de ver. Aí vai lá e vira e fala assim, cara, esse cara aí, tá vendendo a faculdade porque tem parceria com uma empresa particular. Essa é a mentalidade do brasileiro. Se a gente não mudar essa mentalidade e esse tripé e juntar os 3 e falar a mesma língua, imagina que legal que vai ser isso. Com certeza. E a gente tava falando isso aqui, sempre fala. O professor também, às vezes as pessoas veem com maus olhos, o professor que dá consultoria. E, cara, esse cara tem mais repertório. Banda boa que tem repertório. É o cara que já vivenciou mais situações, porque ele vai dar a dica pro aluno, cara, eu sofri com isso aqui, eu resolvi assim. A teoria disse isso, e como eu operacionalizei esse conhecimento nesse cenário. Cara, isso aí é uma biblioteca de casuísticas, de problemas, que isso aí ninguém te tira, né? Então, eu acho que fora a indústria junto. Você conseguir desmontar uma máquina daquela lá de qualquer marca, mostrar, olha aqui como é que faz, olha aqui, vamos plantar com esse problema aqui, agora corrigindo. Vamos ver aqui, avaliar. E sendo muito mais projetos, né, dentro da universidade para a pessoa tocar do que só a aula com só o professor falando também. Perfeito. Tem que ser uma coisa integrativa que todo mundo participa. A gente sabe que pode ser que nem todos os alunos vão aderir, mas o importante é que do jeito que está não dá para continuar, porque senão vai formar e muita gente vai ficar desempregado e aí vai ficar assim, um monte de gente com diploma que não serve para nada. Eu sei que é difícil falar isso, mas é a verdade. É verdade. Vale o que você sabe fazer, não é o que te deram um diploma. E hoje a gente está vendo muito, tipo assim, muitas universidades ser uma gráfica de imprimir diploma, porque isso a gente está falando do ensino particular e também dentro do público. Claro que a gente tem os centros de excelência, não é generalizando, mas eu acho muito interessante isso que você comentou e acredito demais nisso, que às vezes ainda tem que pôr ainda
na outra ponta ainda, que você comentou, universidade, estudante, indústria e o fazendeiro. Entendeu? Isso. Porque esses 4 vão construir a base de conhecimento, né? Porque hoje, cara, o fazendeiro, se ele tiver bem treinado nessa parte de tecnologia, ele te dá um samba. Você chega lá, o cara te aperta, porque ele tem tantos dados e você não foi capacitado, não tem acesso a esses dados ainda, que você fica espremido. É isso aí. Porque você não aprendeu a lidar. Pô, mas o robô me falou isso, você tá falando aquilo, né? Dando um exemplo da nossa área do robô de vaca, né? Mas a gente precisa juntar esses 4 elos aí, com certeza. E a universidade não tem isso, e é importante saber que a turma fala assim, não, a universidade pública é magnata, sobra dinheiro. Não tem dinheiro para comprar tecnologia. Vai lá ver as máquinas que a gente tem. Eu duvido da parte de silagem suas. Eu duvido uma universidade que tenha tudo... Automotriz. Não tem. Não tem. Eu sei, porque eu trabalho com isso. O meu projeto de doutorado foi sobre estratégia de colheita para milho, regulagem de máquina. Foi uma parceria de ir na AgriShow. O William estava comigo lá em cada marca. Pedi eles para ver se a gente fazia uma parceria para fazer um primeiro projeto científico no Brasil do impacto que tem um processador na automotriz, sendo que era alguma coisa muito já feita lá nos Estados Unidos, mas para o nosso milho com endosperma vítreo, a gente não tinha um resultado. Sabia que ia dar resultado, mas não sabia a magnitude dele. E foi para uma parceria. Então, assim, e aí entra um ponto interessante. As pessoas, por exemplo, avaliam qualidade de silagem na hora da colheita. A gente faz alguma série de avaliações. Uma é processamento, outra é a picagem da fibra, que tem a ver com a máquina. Só que o cara fala, tá ruim. Agora, como é que corrige? Isso. Aonde no display da máquina eu vejo que o cracker não está fechado? Qual que é o tamanho de corte? Aonde que eu vejo que eu posso afiar a faca ou não? Como é que está o fluxo de aplicação do inoculante? Isso o cara não faz. Aí você tem uma caixa preta no meio que o cara tá sabendo que tá errado, mas não consegue corrigir. Aí cai nos 50% lá que eu falei da tecnologia que o operador hoje não consegue. Não usa. Não consegue usar. Eu achei muito legal o que o senhor comentou aí, que assim, a gente tem que sair da agricultura de precisão e ter precisão na agricultura, né? É isso. E, assim, pra mim isso chancela qualquer conversa com relação a isso aí. Eu acho que, e de fato, a gente vê às vezes bastante tecnologia, mas o pessoal não conseguindo usar a tecnologia ou usando ela de forma errada ali, e aí depois quando vai ver o resultado ruim. Você tem máquina com sensor para todo lado, com distribuição, mas de fato quando você vai checar, esses dias mesmo, o cara comprou uma baita de uma máquina com distribuição elétrica, tudo certinho. Aí nós fomos nos primeiros plantios que estava emergido, tanto de dupla. Eu falei assim, caramba, isso aqui tá dando 30% de dupla. Aí, uma baita de uma máquina, tudo certinho, piloto automático, negócio todo, assim, cara, isso aqui tá mal regulado. Aí foi ver, pressão de vácuo muito alta, tudo, os que tira a sementinha ali, né, que tudo, assim, comprou, mas não se deu a devida importância. Não, calma aí, eu preciso ajustar isso aqui e checar, né? Checar. Checar, não é só olhar uma tela, que a turma hoje, às vezes, olha a tela e acha que ali, tá certinho, mas olha a tela, mas checa, né? Sim. Que a gente brinca, né? Tem uma frase que a gente meio que fez ela aí, que assim, entre o simples que funciona e o complexo que ilude, às vezes tem muita gente que prefere o complexo que ilude. Porque é isso aí. E a gente não pode... Tem que primeiro fazer o básico bem feito, antes de dar o próximo passo, né? E avaliar. Corrigiu, melhorou, vai, volta e tem que estar... Eu falo assim, ó... O que é o Big Data, a quantidade de dados, né, que te faz tomar uma decisão? Eu falo assim, cara, é o que nós fazíamos no papel de pão e marcava lá, e daí aquilo ali foi o começo do Big Data, eu falo, né? É avaliar, porque você para de achismo. Quando você avalia, você tem uma decisão mais assertiva, você para de achismo, né? O que cara adora falar? Fala assim, deu ruim hoje a produtividade. Por quê? Rapaz, eu acho que foi porque o William correu demais. Eu acho é porque plantou com o solo muito úmido. Eu acho. Não, você não tem que achar, você tem que ter certeza. Se você avalia, você tem os dados, você sabe aonde que eu posso melhorar. Outro ponto aí que você comentou que eu acho que é legal, essa questão da velocidade do plantio. Qual que é a importância desse quesito? Qual que seria uma velocidade ideal? Depende de plantadeira. Muito bom.
Muito bom. Então vamos lá. É outro tema polêmico que essa aí, ó. A primeira é do disco de corte, a segunda é essa de velocidade, né? E por que é polêmico? Porque o seguinte, ó. A turma vem de novo com receita de bolo porque está acostumado com um tipo de plantadeira. Que é as plantadeiras mais antigas. Aí hoje eu tenho tecnologia para fazer um plantio mais rápido? Tenho. Tem dosador hoje. Se você colocar numa esteira lá, tem dosador que vai lá 10 km por hora e ele fica um reloginho, tá certo? A distribuição fica um reloginho, mas vamos lá, né? Então, toda vez que eu vou dar palestra, eu vou falar para a produtora, eu falo assim, ó, qual que é a velocidade ideal? Daí o cara começa, 5, 6, 10, 12, o cara fala por hora, daí eu viro e falo assim, não, cara, qual que é a tecnologia que você tem? E por isso que eu tenho que avaliar, né? Aí eu brinco, eu falo assim, a mesma velocidade que você está plantando com a plantadeira mecânica lá no Paraná, com solo tudo dobrado, com 20 toneladas de palha, e a velocidade que você vai plantar no Mato Grosso, da mesa de bilhar com pouca palha e com a máquina de esteira, por exemplo? Claro que não. Essa de esteira vai ter uma velocidade maior. Então, primeira coisa é isso. Não existe receita de bolo, depende da tecnologia. Segunda coisa é assim, ó. Nós queremos sair de uma média, né? Eu vou falar a média. A média qual que é? Da maioria das plantadeiras que a gente tem no Brasil. Eu plantar até 5 em condições melhores, 5,5 numa mecânica e até 6, 7 km por hora numa pneumática. Esse seria uma média, assim, do Brasil inteiro. Agora fala para mim, tem plantadeira que vai fazer a 9, 10 km por hora lá no Mato Grosso? Claro que vai ter. Essas de melhor tecnologia aí ela vai ter. Fala assim, então como é que eu sei, professor? Como é que você sabe? Através da avaliação. Que nem eu falei assim, ô professor, como é que você regula uma máquina no campo? Eu vou dar exemplo para essa para nunca mais esquecer. Vai lá, você começou ali com 5,5, você vê como é que tá, abre ali e vê como é que tá a distribuição, né? Não é vendo no monitor, é abrindo no chão lá. O monitor aí te dá um indicativo. Depois você vai lá e você vai no chão lá, como é que, a distribuição aqui ficou excelente. Sobe uma marcha, dá mais um tiro, né? Aí eu fui para 6,5 por hora lá. Vai lá, chegou, ele piorou um pouquinho, mas ainda está aceitável. Aceitável que a gente fala de 90% de singulação para cima, né? Ou seja, com menos falha dupla. Aí piorou do 5,5, mas ainda está aceitável, né? No 6,5. Daí vou lá e vou mais uma marcha, vai para 7,2, 7,3 lá. Vai lá, dali já deu pau porque o negócio é reto. É reto. Você vai aumentando a velocidade, você vai diminuindo a plantabilidade. Isso é fato. Se nós fizer 100 experimentos aqui, os 100 vai dar o mesmo resultado, né? Então vai lá e já saiu do aceitável. Eu dei 3 tiros, hein? 5 minutos. 5 minutos que eu fiz. Vai lá, virou. Fui a 7,5 lá, já piorou. Qual que é a minha velocidade ideal? 6,5. É isso aí. É isso aí. É eu chegar a fazer e avaliar. Daí eu chego e falo assim, a régua quem põe sou eu. Eu vou aceitar mais, eu só vou aceitar mais em 90% de singulação com mínimo de falhas e duplas. Então essa é a minha régua. Com base nisso eu escolho minha velocidade. A máquina já consegue, assim, tem alguma coisa nessas máquinas mais modernas que ela mostra lá a simulação que está dando, né? O valor no painel. Mas já de criar um alerta, tá demais, tá pouco, enfim. Você cria alerta, daí o operador começa a apitar lá, o cara vai lá e arranca o fusível da máquina. Entendeu? Não, assim, a maioria, a turma, quem sabe o que eu tô falando, né, é barrinha. Então, você tem, por exemplo, tem as barrinhas estabilizadas lá, você sabe que o plantio tá ótimo. Aí, nas linhas aqui, começa a fazer a barrinha assim, aumentar muito, né? Aumentar muito, você já vê que tá ruim. E você consegue programar para falar assim, mais que 10% de coisa vai começar a pitar aqui. Começou a pitar na orelha dele ali. Professor, tem um outro ponto, isso é mais agora uma dúvida minha da indústria, né? Hoje, assim, tem muita tecnologia cada vez mais embarcada nas máquinas e às vezes, assim, você tem, por exemplo, uma plantadeira que conversa com o trator. E às vezes quando você muda marcas, como você muda as cores delas, para de comunicar. Você não consegue estabelecer comunicação. Isso você acha que vai cada vez evoluir mais, ou seja,
a empresa que produz aquela máquina, ela vai defender todo aquele sistema tecnológico para também criar uma dependência do trator, da marca dela, e manter todo aquele pacote fechado, funcionando com equipamentos dela? Não, eu acho que não, William, eu acho que não é caminhão, pro contrário. É conversar todo mundo. É conversar todo mundo, é tudo Isobus. Então se colocar um monitor X, monitor Y, monitor coisa, ele vai. Por quê? Porque cada vez mais está crescendo as empresas de componentes, né? Eu falo, daqui a pouco nós vamos chegar, nós vamos comprar linha, sabia disso? Nós vamos comprar a linha. Eu vou comprar a linha da empresa William, vou comprar a linha da empresa Gustavo, e vai lá, vou tirar a linha que eu tenho e colocar a minha linha aqui. Então, o futuro que eu vejo é de uma máquina padronizada para ler tudo. Legal, isso é bom. Porque se eu ficar restrito ali, se eu ficar restrito só a minha máquina, o produtor não é bobo, que nem o Gustavo falou. O produtor não é bobo. Ele fala assim, então quer dizer que se eu trocar de máquina, eu vou ter que trocar tudo? Eu sei que a gente conversou demais, mas era legal trabalhar o conceito. O que é o conceito da plantabilidade? Para o cara que está ouvindo a gente aí, às vezes não entender, né, da maneira mais simplista esse conceito. Falar de forma bem simples, né? O que é plantabilidade? Se você digitar no Dr. Google aí, ele vai falar que plantabilidade é distribuição da semente, ou distribuição uniforme da semente no suco, né? Nós do GPD trabalhamos com um conceito diferente de plantabilidade. Para a gente é 3 fatores, né? E vou explicar o porquê. Então, para nós, distribuição é importante, é um dos fatores, só que tem mais 2. O segundo é população, tá certo? O segundo é população e o terceiro é profundidade. Né? E por que vocês trabalham com esse tripé, professor? Por causa do seguinte, é fácil de explicar. Vamos dizer que está uma distribuição perfeita. Eu quero 10 sementes no metro, cada uma está 10 centímetros uma da outra, né? Então eu teria a melhor plantabilidade do mundo. Só que tem uma em cada profundidade. O que vai acontecer? Essa aqui que está mais rasa, ela vai nascer primeiro, essa aqui... Os caras da semente ficam bravos quando falam nascer. Vai emergir primeiro, depois essa que está mais embaixo vai nascer depois, né? Já deu uma planta dominada. Tá certo? Então a distribuição está perfeita, só que por causa da profundidade, por isso que eu falei que a profundidade é a cereja do bolo, eu já perdi. E população, onde entra isso aí, professor? Isso aqui dá para nós falar a tarde inteira também. A população, nós temos um problema muito grave no Brasil, né? Qual que é, professor? Qual que é? Vamos lá. Milho. Cada planta de milho que eu perco, um dado para a gente ter, cada falha, ou seja, cada planta de milho que eu perco, eu estou perdendo 200 gramas. Então você vê, era para estar 70 mil plantas lá, tem 50 mil, eu perdi 20 mil, eu perdi 400 quilos de coisa, de milho, de grão. Tá certo? Então é essa conta que a gente tem que fazer. Cada planta. E daí, no milho, eu não posso perder planta, né? E o que acontece geralmente na roça de milho? Você vai lá e você vê, mais de cada 10, 9 tem população menor do que a recomendada. Pode ver, milho grão que eu estou falando, né? Milho grão, vai lá, a população de milho, de cada 10, 9 tá com a população menor do que a desejada. Por causa de falha. Às vezes, eu poderia... eu vou arriscar do que eu estou falando das pessoas não entenderem. Às vezes é melhor eu colocar semente a mais para não ter falha do que colocar a semente e não dar certo ali, dar falha alguma coisa e ficar com população a menos. No milho. Na soja é o inverso. Mas vamos falar do milho. Do milho é isso aí. É melhor eu ter dupla do que ter falha, para resumir o que eu estou querendo falar. E esse aspecto aí que você comentou, assim, da densidade populacional, qual que é o efeito, né? Às vezes a gente vê alguns produtores reduzindo, né, o espaço de linha, né, para tentar aumentar a população, e na linha ele aumenta, ele diminui o número de sementes por metro. O que isso impacta na plantabilidade e na arquitetura da planta? Assim, resistência a tombamento, o jeito que ela cresce, né? Sabendo que o que a gente tem de dados é que aumenta a produção, né, William? Você falou que mexer em espaçamento? Se você aumentar a densidade populacional, o número de plantas por hectare,
tende a aumentar um pouco a produção por hectare. Depende, Silagem, né? Resposta de agrônomo, depende, né? Tem um trabalho interessante feito no Paraná que eles pegaram 3 estratos de produção, né? Baixo investimento, médio investimento e alto investimento. Quando você adensa no alto investimento, responde positivo. Firmou. Quando você adensa no alto investimento, responde. Se você adensar num solo fraco, não responde. Isso. Então Entendi. tem que entender, porque senão a turma sai assim, então vou colocar mais planta e vai subir. Do espaçamento, que também está relacionado, vou falar para milho. Quando você começa a passar de 5,5 a 6 plantas por metro, você começa a ter muita competição, você perde potencial produtivo também. Então, assim, para eu aumentar a população, eu já tenho que caminhar para espaçamentos mais reduzidos, né? 70, 60, 50, por aí vai. Até 45, às vezes, que eles aproveitam a máquina da soja para fazer o mesmo plantio. Agora, assim, e vai de gosto, né? Espaçamentos, por exemplo, assim, dos recordes de produtividade de milho nos Estados Unidos, lógico que a gente está numa outra longitude, os dois, né? Depende do lugar que você está lá, mas vai ter latitude e longitude diferente. Mas se você tem comprimento do dia diferente, tudo diferente. Então, assim, mas espaçamentos de 32 inches, que se chama, que vai dar 70 centímetros, 70 e pouco, você vê que é onde eles têm recorde de produtividade, tá mais ou menos. Lógico, mas tem mais luz, a configuração é outra. Então, eu acho que, assim, a clássica resposta de agrônomo depende. Mas se você tem condição, o caminho, obviamente, é pôr mais plantas. Pondo mais plantas, você tem mais produção. Isso aí. Mas tem que ter condição, né? E nesse impacto aí de adensar na plantabilidade, o que é o seu ponto de vista? Com certeza, eu posso... Vamos lá, né? O William falou muito bem o que a gente tem de pesquisa aí. Quando a gente planta com 90 e adensa na linha lá, né? Se fizer comparação, por exemplo, com espaçamento reduzido, não tem nem comparação de produtividade. O espaçamento reduzido dá mais, né? Em termos de plantabilidade, e aí é fácil de explicar. Aqui eu tenho 7, 8 sementes por metro. Aí no espaçamento mais reduzido eu tenho 3 sementes por metro. O disco não vai rodar mais devagar? Eu melhoro muito mais a minha plantabilidade. Entendi. Bom. Batata. E aí, meu amigo? Até que pro cara leigo eu fiz pergunta, hein, professor? Ele fica escondendo leite, o tal do mineiro que esconde leite. Eu fui estagiário do William, rapaz. Eu vi ele plantar as primeiras roças lá na UFLA. Ele trabalhava junto. Isso é muito legal, né? Porque assim, a gente tem uma amizade de longa data, né? E lá na faculdade a gente era responsável por cuidar de um rebanho lá. Então a gente fazia silagem, corria atrás das empresas, ajeita pra gente um saco de semente aí, que bacana. Vendia os bezerros e aquilo ali comprava adubo pra girar, né? E isso aí criou muita, assim, relacionamento com o pessoal da indústria. Então a gente tinha que mexer o doce, né? Pra conseguir recurso pra tratar ali. E aprendizado prático. Aquela ali foi a primeira lavoura que você plantou ou não? Ali foi as primeiras. Já tinha acompanhado, mas assim, de fato definir um manejo de frente foi ali. E eu tava ali só acompanhando ele. De estagiário ali para acompanhar na parte de agricultura. Mas era legal, tempo bom. E essa prática aí fez toda a diferença. Estamos comentando essa parte agrícola que ele executava, eu também a parte de nutrição nesse rebanho a gente enchia. E isso é muito importante, porque quando a gente... Eu acho que não tem nada que dá mais tesão no caboclo que está começando a aprender do que ele fala, eu fiz e deu certo. Exatamente. Eu acho que isso aí é uma construção de autoestima, de autoconfiança. E isso ninguém te rouba, né? Exatamente. Isso aí constrói o profissional a enfrentar. Ele falou, eu venci esse desafio, eu posso ir o próximo, né? E eu acho que essa que é a centelha da evolução do cara. Porque se ele morrer no primeiro... E vai acontecer coisa que você vai errar, isso aí eventualmente... Eu sei que as pessoas... Às vezes, as pessoas não têm maturidade de ver alguém confessar um erro e já julgar que o cara é incompetente. Exato. Sendo que todo mundo erra. Só que nem todo mundo conta o erro. E quanto que a gente poderia aprender mais se as pessoas fossem um pouco mais vulnerável, né? E também não tivesse esse julgamento. Porque todo mundo erra, né? Às vezes esconde para não perder credibilidade. Mas, cara, todo mundo errou. Claro que a gente tem a hora certa de errar mais. Claro que a gente vai ficando mais velho. A tolerância a esses erros é menor, né? Claro, mas sempre quando você vai fazer algo novo, né, professor? A gente tem esse gap aí de ter que aprender, né? E por isso que eu sou apaixonado por grupo de pesquisa na faculdade, Gustavo. Sim. Porque ali você pode errar à vontade. Exato. Você entendeu?
Ali, eu falo assim, cara, se voltasse no tempo, o que eu faço com a turma no primeiro ano, para mim, a seleção no GPD no primeiro ano. Já das pessoas. Você imagina um cara, como é que vai sair esse cara no 5º ano, ele errando do primeiro ao 5º ano Voando. e aprendendo, voando. E é o que também a escola agrícola fazia antigamente. Né? O William veio de escola agrícola. Né? Meu pai é técnico agrícola também, trabalha na Embrapa. O que ele aprendia na técnica agrícola lá atrás, hoje não ensina. Entendeu? Às vezes nem na universidade. Essa parte prática, porque o técnico era mais voltado para a parte prática, né? E isso tem que trazer mesmo, porque isso aí o cara tá vivendo, tá errando onde pode errar, mais, né? E essa caixa de ferramenta aí dos próprios erros que ele teve e ele corrigiu, esse é um conhecimento... Isso aí. É o mais bacana que tem. Bom, é isso, né? Isso aí, show de bola. Puxa vida, eu gostei demais. Obrigado, viu? Obrigado do convite, foi muito legal estar aqui. Bom demais, a gente que agradece aí, pessoal. Se você quiser passar uma mensagem final, pessoal, como que a turma acha o GPD, como que acha o professor Paulo Arbex aí nas mídias sociais aí? Primeiro eu queria falar que eu sou blogueirinho, viu? Pode falar, a turma vai lá, acha pejorativo, eu gosto que me chame de blogueirinho. Sabe por quê? Enquanto tem gente que vai lá, né? Enquanto tem gente que vai lá e ganha milhões de seguidores fazendo dancinha, a gente vai lá e ganha, e também não tem nada contra, a gente ganha seguidor através de difundir a informação. Porque a informação antigamente era só para quem estivesse dentro da universidade. Né? Hoje, com a popularização da internet, que você quer mais do que a informação que nós demos aqui? Tá aí. A internet, cara, é a nova escola. Exato. Eu não assisto mais televisão, eu falo isso em toda entrevista que eu vou, eu falo, não assisto mais televisão, porque tudo que eu quero, que eu preciso, tá na internet. Tá na internet, nas coisas técnicas que a gente faz. Então, por isso que eu faço questão de estar na internet, e podem brigar, e podem falar que você é blogueirinho, que você é professor universitário, não pode estar. Eu falo assim, rapaz, um dia vocês vão aprender ainda o que é isso. Né? Então, eu tô lá no Instagram, lá no paulo.arbex, lá, que completou mais de 50 mil seguidores. O GPD, ele vai lá e tem 85 mil seguidores, quer dizer, nós somos conhecidos no Brasil inteiro pelo que a gente faz por causa das mídias sociais. Então, acho que a mídia social, você falou de realização no começo, né, Gustavo? Você quer... Dinheiro nenhum no mundo paga o que eu fui lá para Lucas do Rio Verde e o cara virar para mim e falar assim, ô professor, você está mudando o legado, você está mudando o patamar da plantabilidade no Brasil. Esse foi o maior elogio que eu recebi na minha vida. Porque quer dizer que você fez alguma coisa de bom, né? De útil. E genuíno, né, professor? Cara, um elogio desse. Então, por isso que eu gosto de estar nas mídias sociais, e eu acho que é um baita de um veículo para chegar assim, né? Fala de transformação social, né? Quer transformação social mais do que nós estamos fazendo aqui? Qualquer pessoa no mundo pode assistir um capítulo desse aqui que vocês proporcionaram e pode estar recebendo informação. Transformação social maior que essa, eu duvido. Não fala pra mim qual que é. E aí a gente, assim, e tem essa resistência mais do cara que, como se diz, né? Resistência mais do cara que é da academia, que tem conhecimento, ele tem medo de se mostrar. E aí, às vezes, entra tanta gente ruim de conhecimento, divulgando, e a gente precisa, você aí que é uma referência... Informação de qualidade, né, Gustavo? Para gerar essa informação, esse contraponto de qualidade. Então, eu acho que isso aí é mesmo. A pessoa não pode ir lá na Unesp Botucatu ter aula com você, uma pessoa mais humilde. Lá do Piauí, ele pode te assistir. Isso, Gustavo. E ele ganhar esse conhecimento. E aí, se ele tiver um pouquinho mais de atitude, ele manda uma mensagem. Eu posso fazer um estágio com você aí? Isso aí. E aí o ciclo gira, né? Pronto. Então, fantástico e é isso. Muito obrigado aí pela atenção. Pessoal, sigam aí o professor Paulo Arbex e o Grupo GPD. Eu aqui aprendi demais hoje. Eu também. Muito bacana sentir essa energia nas suas palavras. Que é genuíno o que você faz. Né? A gente consegue sentir essa energia aqui. Já tinha essa percepção antes e eu acho que só consolidou mais aqui. Conta com a gente, né? Para o que precisar, e a Track and Field está à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazerzão estar aqui mesmo. Foi uma honra. Bom demais, professor. Obrigado aí. Sinta-se em casa aqui. Do que precisar, a gente puder colaborar, estamos à disposição. E queria pedir um negócio para vocês. Continue com isso aqui, que isso aqui é fabuloso. Vai ter incentivo. Bom demais. Valeu. Pessoal, fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Se você ainda não segue aí o nosso canal no YouTube e no Spotify,
Ajude a gente aí a difundir mais essa informação. Clica aí no curtir, porque o algoritmo aí do YouTube dissemina mais aí a informação, e comenta também, que o algoritmo gosta que comenta. Manda essas perguntas aqui, a gente passa pro professor Paulo, a gente vai responder vocês aí. Um abração e fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Valeu. Esse episódio é um oferecimento de Fileo Baile Safri, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades.